Bom, vamos dar início então à nossa segunda mesa do primeiro dia do nosso seminário, A Mulher do Circo. Dessa vez nós vamos falar de encontro de palhaças. Então nós temos aqui uma pesquisadora e uma convidada, que é o formato que nós apresentamos, né, quando imaginamos esse seminário. A pesquisadora, então, é a Maria Silvia do Nascimento, que é doutoranda e mestra em artes, licenciada em teatro pela Unesp, com intercâmbio pela Université Charles de Gaulle. Coautora do livro Tubinho, o Teatro no Circo, foi coordenadora de pesquisa do programa Sou de Circo do Centro de Memória do Circo. Isso em 2018 e 2020. Integra a Companhia Asfalto da Poesia, onde investiga a arte da palhaçada e é criadora de diversos espetáculos e intervenções artísticas. É também a palhaça Claudete Maria. Claudete Maria, é isso? Por favor, Maria Silvia. Isso. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Walter. Obrigada pro FIC, né, por esse convite. É uma honra estar aqui. Obrigada, professor Mário, que sempre me apoiou muito na minha pesquisa. Obrigada, Verônica, ao Centro de Memória do Circo, que é um espaço de formação para mim, formação e trabalho. E é muito emocionante estar aqui. Também depois da mesa da Irma, que é uma grande emoção, né? Para mim, às vezes eu... Mas é isso aí. E vamos falar sobre palhaças. Espera um pouquinho que ainda vou chamar a sua convidada. Ah, você que vai chamar? Verdade. Desculpa, gente. Perdão. Bom, a convidada da Maria Silvia é a Andréa Macera, que é atriz, palhaça, diretora desde 1986. Eu estou lendo aqui um currículo que me passaram. Se tiver alguma mentira, você desmente, por favor. Desenvolveu grande parte dos seus estudos junto ao Grupo Lume, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp, com Tiene Viana, do Grupo Barracão Teatro, e com Sue Morrison, mestra clown canadense. Fundadora e integrante do Teatro da Mafalda desde 2005. Tem em seu repertório 6 espetáculos em atuação. Em 2014, idealizou e realizou o Encontro Internacional de Mulheres Palhaças, que inclusive é o tema dessa apresentação, e em 2017 fundou a Escola de Palhaças, ambas realizadas anualmente na cidade de São Paulo. Desde 2020, integra a equipe do projeto Teto, Trampo e Tratamento, que atua na Cracolândia através da palhaçaria e redução de danos aplicada à saúde mental. Andréa, a palhaça Mafalda. Alô, olha, momento especial. Tirando a máscara. Bem, boa tarde. Estou super feliz também de estar aqui com a Maria Silvia, né? Da gente poder falar um pouquinho do encontro e agradecida também, né, ao convite aí do FIC, nessa casa que a gente tanto ama, né? Que é o Centro de Memória do Circo, que recebe o encontro todos os anos, né? A gente já está indo para a 7ª edição, né? 8ª edição, ou 7ª, e aqui a gente sempre vai contando e vai se perdendo, né? Na contagem dos anos. E recebe a gente aqui sempre com muito amor, muito carinho, né, toda a equipe do Centro de Memória, então é muito alegre para mim, muito feliz estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Bom, a ideia é a gente falar de encontros, né, de palhaças. Eu sou Maria Silvia, eu encontrei com a Andréa faz uns 10 anos, né, na minha pesquisa de TCC da Unesp. Então, eu primeiro fiz uma pesquisa de iniciação científica sobre palhaças e fiz junto com a minha mestra, que é a Cida Almeida, que também é um encontro nosso, né? E a Cida tem uma história muito interessante. Ela aprendeu na EAD, né? Teve contato com essa linguagem da palhaçaria na EAD, e ela criou primeiro um personagem chamado
Ela é Chiquinha Bozeles e era o Zé Bozeles. Então, primeiro ela criou o Zé Bozeles, que era um palhaço homem, né? Com aparência de homem. E aos poucos, porque ao aprender, tinha-se essa ideia de que palhaço só seria homem, né? Não teria um feminino de palhaço. Então, ela criou esse Zé Bozeles, né? E ao longo das apresentações, ela foi sentindo que ela não cabia naquela máscara, né, masculina, e aí ela criou Chiquinha Bozeles. E aí percebi também que isso é uma coisa que aconteceu muito com várias mulheres que foram aprendendo, né, tendo primeiro essas referências masculinas, porque a gente olha, a gente tem, a maioria das referências são masculinas, né? E aí então fiz esse trabalho com a Cida, e aí depois encontrei Andréa Macera, a palhaça Mafalda. Assisti ela no Tomates, né, que é o espetáculo solo. E a Mafalda é uma palhaça muito especial, que tem um carisma muito, muito grande. E também uma palhaça que a gente diz que é clown branca, né? Então ela é nervosa, ela é brava, ela é mandona, tudo isso. Então ela quebra um pouco com esse padrão do que a gente pensa que vai ser primeiramente a figura de um palhaço, uma palhaça. Então ela me causou primeiro esse estranhamento. Nossa, que palhaça brava, mas ao mesmo tempo ela é super engraçada. E ela conquista muito a plateia, tem um carisma muito forte. E aí a gente se encontrou e começamos a falar sobre palhaças, né? E aí disso veio a ideia do encontro, do pré-encontro primeiro, que foi em 2013, certo? E que foi feita aqui no Centro de Memória do Circo, como a Andréa falou, sempre acolheu aqui muito bem. Queria que você contasse um pouquinho como veio essa ideia de fazer um encontro. Bom, acho que eu estava fui ali, né, tomar uma água, aí me lembrei de uma coisa bem interessante, assim, essa coisa da palhaçaria feminina, né, como é que isso chega para mim de uma maneira... qual foi a primeira chegada disso? Assim, eu acho que, falando em mulheres, né, a primeira chegada da palhaçaria feminina para mim foi quando saiu uma matéria no jornal, uma matéria assim, de uma capa inteira, assim, tipo, uma página inteira. O jornal é grande, né, pessoal? Então, tipo, né, centímetros e centímetros de texto, que falava sobre um espetáculo que eu faço com o Ézio Magalhães, né, do Barracão Teatro, e ele não, assim, eu fico, para vocês terem uma ideia, o espetáculo tem 1h40, é tipo uma maratona de palhaço. Eu sempre em cena. Eu não saio de cena. Ele ainda sai. Uma vez ele sai. Eu não saio. Eu fico 1h40 ali, né? Então, é um espetáculo meio impossível de... Se você for fazer uma crítica desse espetáculo, é meio impossível você não falar da Mafalda, né? É a Mafalda e o Zabobrim. É uma dupla, não, né? Um branco e um Augusto. E saiu uma matéria super enorme, tal, falando do espetáculo e falando só do Zabobrim. Não falava da Mafalda. O autor iniciava pedindo licença para Mafalda, né? Que ele ia se debruçar sobre o trabalho do Augusto. E realmente, que é o Ézio, que é um grande palhaço, assim, para mim, um dos melhores do Brasil, assim, não tenho nenhuma dúvida, mas naquele espetáculo ele é grandioso também porque ele está jogando com uma palhaça branca que tem uma conexão e que tem um carisma e que tem um trabalho, ela nem precisa ser genial, né? Então, assim, isso foi a primeira vez que umas meninas do Rio de Janeiro me ligaram, desse monte de mulher palhaça. Elas me ligaram e falaram assim, você viu a matéria, não sei o quê, a pessoa nem cita o seu trabalho, e o seu trabalho é tão lindo naquele espetáculo. Confesso para vocês que naquela época, né, eu tenho 2 filhos,
naquele momento da minha vida, eu estava criando criança. Eu criava na palhaçaria, mas assim, eu tinha uma vida bastante de uma classe média baixa despencando, né? Que precisa média baixa despencando, que precisava trabalhar pra caramba para sustentar 2 filhos, e eu trabalhava numa biblioteca, né? Eu trabalhava numa escola, numa biblioteca de uma escola. E aí por isso que eu tinha o jornal lá, né? Depende, se estivesse em casa, talvez não tivesse, mas eu tinha lá na minha frente, porque eu trabalhava na biblioteca. Eu, assim, me chamou a atenção, claro, mas, como sempre, como mulher de uma geração, eu vou fazer 50 anos, né? Então, ainda, eu sou de uma geração em que a gente até meio achava normal ficar quieta, né? Sabe? Não ser citada não era uma coisa assim, né? Hoje eu sairia quebrando tudo, né? Mas naquela época eu falei, bom, tudo bem, né? Ele é muito bom palhaço. Essa foi a minha primeira reação, né? Ele é incrível mesmo. Então, assim, é muito duro isso, né? Porque aquelas mulheres me chamaram a atenção e eu dizia, gente, mas eu não tenho agora, não dá tempo para isso. Eu não tinha tempo. Não era claro na minha cabeça, né, que isso não estava certo, né, porque enfim. Então, aí elas me chamaram, né, e na contrapartida disso, me chamaram para ir para lá, para apresentar um número. Depois eu voltei na outra edição para levar, assim, depois eu fui apresentar o meu solo também, né, lá. E aí, quando eu voltei de lá, aí eu só pensei uma coisa, eu falei assim, não é possível, gente, tem encontro no Rio, tem encontro em Brasília, e São Paulo não tem um encontro? Não, estamos perdendo tempo. Então, como diz uma amiga minha, ou você faz ou alguém vai fazer. Eu, na hora, disse, vou fazer, então. E eu acho que as coisas são muito maravilhosas, assim, porque o pré-encontro, né? O João lá do Rio fala que pré-encontro é coisa de paulista, né? Que não existe isso. Né? O carioca falou assim, coisa de paulista, coisa sua, inclusive, ele fala para mim, né? Bem paulistana. Então, a gente fez um pré-encontro e deu tão certo. Lembra que o pré-encontro teve a família da Mariana Gabriel, né? Teve assim, um dia discutindo sobre a chamego. Aquilo resultou também nessa família, impactou a família toda, né? A princípio, a gente estava falando do Circo Paraquí, que é um documentário que a Mariana fez, né, junto com a Priscila Giacomo. E na fala, ela citou o livro da Dirce Militello, que fala sobre chamego, e aí mostrou a foto, né, pra gente. Foi super emocionante, porque a gente estava também em busca dessas referências, né, que a gente fala, que geralmente são masculinas, e ali encontramos chamego. E aí, acho que a coisa mais bonita, assim, é que realmente a gente percebeu naquele pré-encontro, coisa de paulista, né, que seria incrível fazer um encontro, né? Que seria maravilhoso, que só ia gerar assim, que ia ser uma emoção, né? É uma emoção coletiva, as mulheres, quando elas se encontram no mesmo espaço e começam a trabalhar juntas. É incrível, assim, né? Depois a gente consegue fazer o primeiro encontro, e o primeiro já foi tipo ele já foi que nem a Mafalda. Ela é um pouco megalomaníaca, a minha palhaça. E aí eu já criei o encontro, o pré-encontro era coisa da Andréia, mas o primeiro foi coisa da Mafalda, né?
porque já foi internacional, já teve mais de 50 mulheres envolvidas, não foi? Foi que a gente ficou lá no hostel, foi esse? Isso, foi. Aquele, que veio o martelo, foi incrível. E quais são os temas que aparecem no encontro, assim? Quais são as discussões? Você se lembra? Assim, agora que você me pergunta, eu fico pensando na programação, né? Acho que a programação é resultado daquilo que a gente tem vontade de experimentar, vontade de falar, vontade de pensar sobre. Então, assim, né, chamava-se Cabaré Trans na época. Então, tinha o Cabaré Trans, o Cabaré das Neófitas, lembra desse nome? Eu estou falando aqui, lembra, porque ela está aqui me perguntando, mas ela sabe de tudo, entendeu? Porque, na verdade, a Maria Silvia criou o encontro junto comigo, né, professora? Ela me chamou aqui só para... Não, para a gente fazer um diálogo. Então, tá bom. Mas vamos dialogar, então, né? Ela sabe de tudo. Então tá, tem da Neófitas, que eram espaços para novas palhaças se apresentarem, para a gente conversar sobre números, né? Com direção de palhaças mais experientes, né? Para essa forma de passar como na lida, né? Com o público e com a presença de mestras, né? Então... E o Cabaré Trans era essa ideia da diversidade, né? Da diversidade. Isso, vamos dizer que foi 7 anos atrás. Então, sim, ele era tinha outro esse nome, né? Tinha um outro entendimento também sobre a diversidade, toda da diversidade, né? Então, tinha esse nome, depois mudou. A gente teve que, numa edição, então, a gente... Foi questionado, inclusive, esse nome, né? E aí a gente falou, não, ok, é isso mesmo, vamos mudar, né? Porque eu acho que fazer um encontro é estar a serviço do outro. Assim como eu acho que, para mim, fazer palhaça, é estar a serviço. Eu costumo dizer agora que eu estou na Cracolândia, eu uso até o termo, eu estou no serviço. Entende? Eu estou no serviço. Eu estou para o outro. Essa máscara, para mim, que não sou circense, quer dizer, não nasci numa família tradicional de circo, né? Nem numa família de artistas, o meu entendimento de palhaçaria, porque eu fui estudar com a Sue, né, a Sue Morrison, que é uma canadense, e a origem, né, do trabalho dela é com os povos nativos, né, que tem a figura cômica dentro da sua comunidade. Então, a gente está no serviço. Para mim, o encontro também é isso. O encontro, ele só é fascinante porque, na verdade, é esse estar no serviço. Então, quando alguém diz assim, quando alguém me manda uma mensagem e fala assim, né, ou me liga e diz assim, Andréia, esse nome não pode mais. E essa pessoa é uma mulher trans, eu nem vou discutir com ela. Porque o encontro não é meu. O encontro é dela. O encontro é do outro. Né? Então, eu nem vou discutir se eu vou deixar aquele nome ou não. Eu vou mudar. Né? Então, acho que... E, na verdade, quando eu falo, né, a Maria Silvia, ela realizou... Ela fez esse encontro nascer, né? A gente, os primeiros encontros, a gente estava junto, pensando em como, na verdade, né? Como levantar as discussões que agregasse pessoas, agregasse as mulheres, que as mulheres pudessem estar
se sentindo valorizadas, né? Então, acho que isso eu acho que é o mais importante. Agora é Cabarix. Porque nesses 10 anos a gente foi mudando muito o pensamento, foi entendendo várias coisas, né? Então, do movimento trans, né, o movimento LGBTQIA+, também a gente não tinha esse entendimento no começo. Conforme foi acontecendo, a gente foi conhecendo mais, né? Então, foi em 2018 que teve o primeiro, ou 2019 que foi o primeiro Cabarix, eu não lembro. 2019. 2019, que foi aqui na Galeria Olido, que foi com Sim. pessoas trans, dirigido por pessoas trans. Então, e aí foi esse espaço, né? Porque eu acho que isso. E até é interessante porque em 2013 tinha até a palavra feminismo, ela era totalmente diferente o entendimento das pessoas no senso comum. Então, muitas palhaças que a gente falava, feminista. Eu não sou feminista, eu sou feminina. Era muito isso, assim. E a gente foi construindo junto com a sociedade em geral, né? A partir de 2015, principalmente, que falam que é a primavera feminista, né? Saíram várias hashtags, né? Caiu no Enem sobre violência contra a mulher. E a palavra feminismo foi sendo menos demonizada. Foi sendo entendida muito mais como um movimento social que pede igualdade, porque ainda tinha o estereótipo da feminista, não, elas são briguentas, a gente é mesmo, mas elas são briguentas, e elas são assim, e assado, mas estou dizendo no sentido ruim, né, pejorativo, e claro também que foi absorvido por várias coisas capitalistas, né, que também absorvem, enfim, é isso aí o mundo. Mas teve muita mudança, né, do pensamento. Eu lembro da gente ter algumas discussões não, eu não sou feminista, eu sou feminina, até a questão da comicidade feminina, né, que é um termo criado e utilizado pelas palhaças, né, que também depois a gente foi percebendo que podia ser uma pequena cilada, né, porque quando você fala, eu faço comicidade feminina, você se coloca a mulher oposta ao homem, fica uma coisa bem binária, assim, o que o homem faz, o que a mulher faz são coisas totalmente diferentes, mas tem várias gradações aí no meio, né, e várias possibilidades de se fazer. Então, é isso, né, e às vezes a gente pode até estar se prendendo dentro de um conceito feminino que foi criado pelo patriarcado, né, que foi criado pelo machismo, né. Então, é sempre uma discussão constante, e isso que a Andrea falou é fundamental. A gente está sempre aberto para discutir, para entender, para ouvir, para estar junto, né? Porque a ideia do movimento é agregar, né? Que a gente estava conversando, a gente se encontrou antes, né? Que antes a palhaçaria feita por homens, ela tinha uma dramaturgia, uma forma de se fazer. E o que a gente busca não é exatamente uma outra forma, mas é expandir essa forma para que ela possa agregar todas as possibilidades mesmo, das pessoas poderem se expressar, né, por meio dessa linguagem. Acho que é meio isso, né, André? Eu acho que criar dramaturgias também, né? Criar dramaturgias, porque as palhaças, né, nem todas e muito poucas vieram do circo tradicional, né? Muito poucas são de família de circo tradicional. E da onde que elas vêm, então? Quando eu criei a escola, a minha primeira questão era essa: da onde vêm as mulheres palhaças? De que artes, né? Quais são as artes que tá vindo aquela, né? Então, da dança, do teatro. Então, essas mulheres vão migrando para esta linguagem, que é a linguagem da máscara, certo? E aí, a máscara, quando a gente fala de máscara expressiva, ela é ampla, ela, quer dizer, sempre teve mulher, mas a máscara do palhaço, muito menos, assim, né? Muito menos mulher atuando como palhaça. Então, eu acho que essa foi a minha primeira questão, né? Se ela vem do teatro, se ela vem da dança, qual a dramaturgia que essa mulher cria?
é uma dramaturgia diferente da dramaturgia clássica dos números clássicos de palhaço, que foram feitos, né, para homens, por homens e para homens, para atuarem dentro do circo, certo? Então, assim, é histórico, né? Não é que a gente inventou isso, né? Então, a gente acaba criando novas dramaturgias. Hoje, para mim, a minha pesquisa é qual é essa dramaturgia da palhaçaria feminina? Só um testemunho. Em 2010, nós fizemos aqui no Centro de Memória do Circo, quando conheci a Verônica, nós fizemos um projeto chamado Entre Risos e Lágrimas, o Teatro no Circo. E o que nós fizemos? Chamamos palhaços, mestres, para poder apresentar as entradinhas e como aprendizes nós chamamos os alunos das escolas, da Escola SP, né, de teatro, e os Doutores da Alegria. Então aí já começa o conflito, porque entre os palhaços só tinha uma palhaça, que era a Florcita, a única palhaça que estava no grupo. E entre os aprendizes tinha muitas palhaças, muitas... E a grande questão para esses palhaços mestres era por que não tinha palhaça no circo? Por que só existia o chamego, que era a chamego, a dona Aretusa Neves também fazia um palhaço, né, não fazia palhaço. E a gente chegou a ouvir dos palhaços testemunhos do tipo, olha, tem algumas cenas que não fica bem uma mulher fazer. Chegamos a ouvir isso. Então isso criou uma grande polêmica, né? Isso em 2010 e 2011, a gente fizemos 2 projetos. Coincide justamente com o primeiro encontro, que foi em 2009, né? E o ano passado nós retomamos um pouco esse projeto e, para apimentar, nós chamamos as palhaças para poder fazer a releitura. A Mafalda fez uma brilhante acerto de contas com o Piolín o ano passado. E aí já era uma outra realidade, né? A gente já estava num outro momento, já havia todo esse movimento que vocês ajudaram a fazer nessa década de distância entre um evento e outro, né? Então a gente já percebeu que aquilo que era um conflito com a tradição já não era mais, já era um acerto de contas. Vocês veem dessa mesma forma? Tudo para fazer a seguinte pergunta: vocês veem isso dessa forma? Como é que fica a relação com a tradição, né? Já que essa tradição não existia, palhaço, né? Eu estava em 2011, eu estava quando foi com o clã, né, que eu estava com a Cida, e tinha bastante dessas discussões, elas eram bem inflamadas, assim. Eu lembro de uma palhaça, de ter essa discussão, eu não lembro qual foi o palhaço que falou, e ele falou, não, mas essa palhaça foi muito bem, ela fez muito bem, parecia até um homem. Aí a gente, eita. Mas eu acho que, eu concordo, eu acho que a gente está num período de acerto de contas com respeito, assim, à tradição, a gente trabalha com a memória. A Andrea sempre fala que eu sou clássica, né? O que você fala que eu sou clássica, que eu gosto de sketches que chamam de tradicional, mas com uma visão crítica, com uma releitura crítica, né? De, isso eu não quero reproduzir, porque a gente sabe que se sedimentou ali numa sociedade que é machista, né? Que coloca a mulher como objeto, a mulher como um outro, né? Então a gente tem essa visão crítica, mas tem uma linguagem que foi construída em anos, né? Então tem uma matemática até, né, que foi construída em anos. Então eu acho que essa pesquisa, uma pesquisa que eu gosto muito de fazer, que eu faço com o meu grupo, é essa de fazer uma releitura mesmo. Uma releitura crítica, não no sentido de apontar só o que está errado, né? Assim, isso eu não vou fazer dessa forma, mas de entender qual é o funcionamento da linguagem e o que eu gostaria de estar passando com essa linguagem, que ela é centenária, né? As pessoas, aquilo que falam que é muito manjado, você vai apresentar na escola, em qualquer lugar, funciona o cumprimento. Tá, ali tem que fazer uma improvisação. Vamos começar com o cumprimento? A gente fala em qualquer lugar. Começa e funciona. O cumprimento, não aquele cumprimenta a plateia, vai até lá. É uma coisa que é um clássico, né? E aí também não importa se é mulher ou se é homem que está fazendo,
tem uma sabedoria muito grande ali de conquista com a plateia, foi feita, né, com a plateia. Mas sempre com uma leitura crítica, eu acho que isso é bem importante, né? Que eu acho que foi isso que você fez, né, Mafalda? Como você se acertou com o violino? Conte esse momento. Eu li a peça e aí estavam as mulheres lá, mas elas, tipo, né, passavam ali e eu falei, eu vou fazer o quê? Eu só tenho aquela cena que é a mais legal, tal, mas aí é com um palhaço, mas aí eu vou fazer aquela cena, enfim. E aí eu contei isso para ele, né? Falei, mas não tem uma cena aí para mim, né? Nessa peça e tal. Para mim, por exemplo, né? Eu falo que a Maria Silvia é clássica, é a clássica que eu mais amo, inclusive. Ela e a Parenta. Grava aí. Ela e a Parenta, que é a Amanda, que eu carinhosamente chamo de Parenta, de minha Parenta, e que eu acho que é maravilhoso, porque eu acho que elas fazem o trabalho que deve ser feito, né? A gente precisa aproveitar a preciosidade da dramaturgia que se apresenta ali. Ela é matemática, ela dá certo você querendo ou não. Tipo assim, né? Nem dá para você fazer aquela sequência e falar, quer ver que não vai dar certo, que é sem graça, não, vai dar certo. Porque atrás dessa dramaturgia tem muita coisa que veio atrás dela, né? Aí o Caco Matos faria aqui uma digressão para as fábulas, para 10 mil coisas que veio, que está anterior, né, que dá o suporte para aquela dramaturgia se estabelecer, né? Aquela dramaturgia cômica se estabelecer de uma maneira tão rica dentro do mundo circense, né? Então, eu, por exemplo, eu passei pelo circo, sim, mas aí vou falar. Eu passei. E aí eu fui fazer contorcionismo. Mas aí, como eu era gordinha, né? Continuo sendo gordinha. Eu ia contorcia lá, mas aí, né? Tinha as bainhas que não deixava, né? Virar contorcionista de vez. E eu me machucava sempre. Enfim, eu era uma palhaça já, mas eu não sabia, né? Eu fui saber que era palhaça, né? Me descobri como palhaça, que transformou minha vida, porque eu desde os 13 anos eu já fazia teatro, né? Fui para o circo, aí eu tentei ser contorcionista, não deu muito certo. Aí eu queria fazer aquela corda indiana. Deu menos certo ainda, né? Porque imagina que eu conseguia subir naquele negócio. Aí, um dia, né, a família, que era uma família circense que eu fazia, a mãe, né, falou assim, vai ali, ó, naquele outro espaço ali, que é palhaço, querida, vai ali, dá uma olhadinha. Eu falei, no palhaço eu não vou de jeito nenhum. Porque eu achava que eu era uma atriz clássica, dramática, praticamente, né? E aí, depois, eu descobri a palhaçaria, né? Então, eu acho que, assim, a dramaturgia... Eu não passei pelo circo, então, né, como palhaça. E eu fui direto para essa história que eu falo para vocês, que é qual é essa dramaturgia. O que eu trago como habilidade, já que eu não conseguia fazer contorção e nem... e nem corda indiana, né? Que me mandaram embora do circo. Vai embora, querida. E para fazer a cambalhota eu chorava. Que eu tinha medo de que eu ia quebrar o pescoço e morrer. Olha que dramática. É possível, então. E aí, então eu não passei por essa dramaturgia, certo? Eu fui para a palhaçaria, né? Aprendi este ofício, que para mim é um ofício, é um serviço ao outro.
A máscara está a serviço da humanidade. Ela está a serviço dos homens, das mulheres, da comunidade. E o que eu levei para ela como habilidade foi o meu trabalho de atriz. Então, hoje, eu uso a minha habilidade de atriz dentro da palhaçaria. O meu espetáculo, eu faço a Mafalda, né? Naquela loucura que é o Tomates, e faço, por exemplo, o delegado, que é a minha peculiaridade é ser atriz. E eu sou uma boa atriz, né? Bem modesta ela. Eu sou uma boa atriz e eu levo, então, isso. Eu faço um delegado que as pessoas esquecem que eu estou de nariz, assim. Eu já ouvi muito esse depoimento. Fala, não, ele é uma pessoa, ele é um personagem, né? Então, acho que tem isso também. Eu não acertei muito contas, né? Talvez por isso, por essa história de que eu não passei pelo circo na palhaçaria. Você fala uma coisa importante para o violino. Você se vestia de mulher, então eu posso me vestir de homem também. Aí faz o delegado para ele. Isso. O delegado é... Agora eu vou fazer um espetáculo. Aí com o Flávio, né, que eu trabalho na Cracolândia, aí também ele tem um espetáculo, ele me convidou. Aí ele não me convidou, ele convidou o delegado. Eu queria convidar o delegado para fazer aquela cena. Então, é maravilhoso isso, né? Eu trouxe uns slides. Ai, que beleza. Olha lá elas. Esse foi um cortejo que foi aqui, né? Foi no primeiro. Ó, nós aí. Aqui embaixo, né? Que lindo. Teve as Sampalhaças. Ela vai. Toda chique, olha, esse figurino. Sempre mandando em todo mundo. Isso. Brigando com todo mundo. Tá. Eu fiz... aqui eu trouxe algumas coisinhas do meu... eu fiz um mestrado, né, baseado em mulheres palhaças, né, nesse tema. Trouxe algumas coisas sobre os festivais que acontecem, né? Alguns festivais internacionais. Pode passar. Aqui no Brasil, o anterior é os do Brasil. Mas não dá conta, porque tem muitos festivais no Brasil. Aqui, Encontro de Palhaças do Sul. E a Mafalda falou das meninas do Rio de Janeiro que ligaram para ela. É do Festival As Marias da Graça, né? Esse monte de mulher palhaça. E aí, o próximo é sobre a escola de palhaças. Da onde veio essa ideia, professora? De criar uma escola de palhaças. Pode deixar nesse que a gente vai falar sobre isso. Então, tem uma... Tudo tem história, né? Tudo tem curiosidade. Assim, para mim, palhaçaria feminina meio que me achou. Não é que eu fui atrás. Fui atrás, não. Tem essa história aí, né, dessa matéria que as meninas me ligaram e tal. E eu fui me dando conta, né? De novo, assim, lembrando que eu vou fazer 50 anos, então, ali, sei lá, na minha cabeça, na minha geração, eu não dava muito conta disso, né? De que tinha uma diferença aí, de que a gente podia falar sobre isso, né? E aí eu montei o Tomates, né? E eu costumo falar que assim, eu não tenho um monte de solo,
eu tenho um solo, né? Eu não tive tempo também, que eu tenho 2 filhos. Então, eu não dava tempo para ficar montando solo um atrás do outro, certo? Então, e outra coisa também, eu sou bem lenta para criar, assim, eu sou bem caótica na criação e o negócio fica cozinhando dentro de mim anos. Eu sou, um horror. Então, já tem quase 50 anos, tem um solo, né? Espero morrer com 2 solos. Vou fazer um próximo, para não morrer, né? Morrer com pelo menos alguma coisa. Então, eu fui com esse solo para esse monte de mulher palhaça, certo? Porque elas abriram um grande espaço para mim, assim, até porque elas achavam muito injusto. Eu trabalhava com Ézio e ninguém falava da Mafalda, só falava do Ézio, aquelas coisas. Que para mim, na época, era, enfim, e eu comecei a me dar conta, indo por esse monte de mulher palhaça. Quando eu cheguei esse monte, eu apresentei o Tomates, e aí o Tomates ele tem muitos temas considerados masculinos. Então, ele tem uma delegacia, um trem suburbano, que eu faço assim no meio da cena, um trem suburbano, e ele tem um boteco, aonde ela vai afogar as mágoas dela, certo? E a Mafalda, ela é acusada pelo delegado, né? Eu estou contando a historinha do solo, tá? Ela é acusada de ter retalhado a plateia com uma tesoura, certo? Né, eu fui e apresentei, e as mulheres que estavam no festival começaram a vir falar comigo, porque eram temas muito diferentes da dramaturgia naquele momento, tá? Meu espetáculo tem 12 anos. E eu apresentei, era primeiro ano, eu fui para lá. Então, há 12 anos atrás, as mulheres falavam, essa dramaturgia que você traz, ela é um pouco diferente do que a gente vê nas palhaças, né? Também falando de dramaturgia, quando sai da questão do clássico, do circense, aparece muito nas mulheres palhaças os temas deste universo também cheio de preconceito, né? Que mulher procurando namorado, procurando, né? Todos esses temas, né? Casamento, o namoro e tudo mais. E a Mafalda vinha com um universo tipo do submundo, trash que só ela, né? Então, as mulheres começaram a me procurar para fazer curso. E aí eu falei assim, gente, tá bom, né? Acho que então vou fazer uma coisa, vou dar um curso só para mulheres, né? Pensei comigo. Tudo isso que eu estou contando, assim, né? Não é que eu sou extremamente ingênua, mas assim, eu tinha mesmo muitas preocupações de subsistência, sabe? De sustentar meus filhos, de me sustentar. Então, eu tinha muita... era bem atabalhoada, assim. Então, eu disse, vou fazer. E aí, fazia uma vez por ano um curso que se chamava Escola de Palhaços. E aí, uma vez por ano só eu fazia, certo? Aí um dia, isso foi mesmo, assim, eu acordei um dia e falei assim, vou fazer a Escola de Palhaços esse ano, tem que fazer, né? Entre fazendo almoço, cuidando de criança, eu falei, tem que fazer. Aí eu falei, já tem esse nome, eu vou criar uma escola, né? E aí eu percebi o quê? Se eu criasse uma escola, eu ia poder chegar muito mais longe do que eu chegava sozinha. No ensino da máscara, da linguagem da máscara, no ensino e na discussão da palhaçaria feminina
e a gente ia poder instrumentalizar essas mulheres na linguagem muito mais do que se eu ficasse sozinha. Porque, fala a verdade, né? A gente não sabe tudo. Ou sabe muito pouco. No fundo é isso, né? Né? A gente sabe muito pouco. Então, esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo foi criar um lugar para dar, para que as minhas amigas, as palhaças possam trabalhar. Porque para mim, como eu sofro com isso até hoje, né? De não ter uma condição financeira maravilhosa, né? De não ganhar milhões como palhaça, né? Eu sofri muito na minha vida com isso. E sofro até hoje, então para mim é muito importante você criar alguma coisa para que você possa oferecer uma sustentação, principalmente para a mulher, sabe? Então, as minhas amigas, né? Tipo, Delvane e Neia, mulheres que eu sei que batalharam a vida inteira sozinha dentro da palhaçaria feminina, poder ter a escola para todo ano, mais de uma vez por ano, vir dar aula e eu faço tudo para pagar o melhor que eu posso a aula dessas mulheres. É muito importante, sabe? De novo, para mim, só tem sentido se for para agregar com outras pessoas, agregar outras mulheres, entende? Eu trabalho aqui na Cracolândia. O que é importante ali? Primeira coisa, o projeto chama-se Teto, Trampo e Tratamento, né? Acolher alguém numa situação de vulnerabilidade como as mulheres, primeira coisa, ela precisa de trabalhar, ela precisa de gerar renda para ela e para sua família. Entende? Depois, ela precisa de tratamento, como todo mundo, né? Não só eles que estão lá consumindo crack, todo mundo, né? A gente precisa tratar, precisa disso, mas a gente precisa de trabalhar, né? Então é isso. A escola foi criada com essas duas coisas. Falei demais, né, professora? Vou parar. Quando a gente estava conversando sobre o trabalho na Cracolândia, você falou bastante de uma coisa que é o significado, né, da palhaça, que ela não julga. Né? Porque a Mafalda ela vai para a Cracolândia, né, e conversa com as pessoas e faz parte desse projeto. E com a Mafalda as pessoas se abrem e tem essa relação de confiança. E aí você disse, porque a palhaça não julga, ela está ali, ela não julga e ao mesmo tempo ela não está tratando como se inferiorizado, nem como um bandido, mas ela está ali de pessoa para pessoa, conversando, na hora que tem que dar limite, dá limite. Na hora que é para se divertir, se diverte. Eu acho isso muito interessante, assim, da palhaçaria, que é esse jogo com a plateia. Eu também, quando eu sou palhaça também, né, quando estou de palhaça, eu sinto que a gente tem uma proximidade com as pessoas que é mágico, assim, né? É uma cumplicidade mesmo. A pessoa olha para você, não sei, caem todas as máscaras com uma máscara, né? A Lili fala muito isso, a Lili Curso, que é a palhaça Jasmin. Quando ela dá os cursos, ela fala que são várias couraças que a gente vai colocando ao longo da vida. E ao longo do curso, ela vai tirando essas couraças e a máscara é um desses elementos que ajudam a te transportar para o que ela diz que são outros estados de consciência, né? E que eu vejo isso em palhaços que trabalham de diversas formas. Em palhaços até ditos tradicionais, você vê como eles entram num contato com a plateia que é outro, assim, né, tem uma visão do que está acontecendo e para mim é um dos significados, assim, de ser palhaço, ser palhaça. A Su fala, né, que o palhaço na comunidade dos povos nativos, ele tem o mesmo status que o curador.
que o curandeiro, né, da tribo. Então, é isso. Ele tem o mesmo status. Status, né, é ter a mesma importância, né? Ele tem esta função, né, de ir lá e tem até essas tribos onde ele tem esse papel. Parece que são Sioux norte-americanos que os antropólogos demoraram para compreender. Então, por exemplo, eles fazem uma cerimônia em que é para curar doença do estômago. Então, eles comem tudo, rato, lixo, eles comem tudo. Eles se submetem a uma dieta pesada a eles, não o paciente, e mostrando o absurdo que é o sistema gastrointestinal do homem. E aí se ri, e é uma forma de curar essas doenças, né? Aí tem os Rochuá, né, dos Craô, também são, né, os chamados palhaços sagrados por algumas pesquisadores, mas que trazem essa importância da alegria, assim, na comunidade. Aí eu acho que isso é muito bonito, assim, de se ver. Eu fiz um curso com o Renato Pussetti e ele fez parte, né, desse documentário sobre os Craô. E ele falou que tem várias coisas que eles jogaram, assim, eles improvisaram, ele como palhaço e os Rochuá. Tem várias coisas que funcionam, tem outras que não, assim, que é bem cultural, mas que existe uma ligação, assim, né, que cria um vínculo. E, bom, assim, eu acho isso muito bonito. Não sei como está o nosso tempo aí, porque eu trouxe vários slides, mas eu queria ver como ia a conversa para a gente ir fechando. Fala aí, professor. Ainda tem um tempinho, mas a gente pode tornar isso um diálogo com todo mundo que está aqui. Já estamos nele. Se vocês quiserem. Hoje. Boa noite. Boa noite. Boa tarde, né? Mafalda, você trabalha lá na Cracolândia, né? Há muito tempo? Há muito tempo você trabalha na Cracolândia? Eu trabalho desde o início da pandemia, mas eu trabalho com saúde mental já há 11 anos. Que eu faço esse trabalho que hoje eu estou chamando, eu sou metida, né? É um pouco da Mafalda, né? Eu estou chamando de palhaçaria aplicada à saúde mental. Porque é um trabalho, na verdade, eu me sinto um pouco com a minha mestra, né? Ela vem dessa palhaçaria, né? Dos povos nativos, né? Então eu aprendi com ela, aprendo até hoje, né? Me comunico com ela assim todo o tempo. E aí a palhaçaria aplicada, porque na verdade a gente não, no nosso trabalho, o meu e do Flávio, a gente não ia só visitar como palhaço, né? Por exemplo, Doutores da Alegria faz a visita hospitalar. Eu ia ensinar palhaçaria para os usuários. Eu aplicava o processo de palhaçaria, não exatamente para eles serem palhaços, mas eu aplicava o processo de palhaçaria no usuário, né? Com o usuário. E eu sempre trabalhei na área de álcool e drogas. Eu estou perguntando porque a Cracolândia mudou, né? Eu soube que a Cracolândia mudou, saiu da rua, agora está num lugar fechado, né? Porque quando a gente passa ali na praça Santa Isabel, é um lugar cercado, é uma coisa que fica difícil entrar. Eu passei outro dia lá, eu falei, poxa, eu não vou entrar aí, tenho vontade, mas não vou entrar, porque era na rua, agora não é mais na rua. Tem uma diferença se você foi para esse lugar, porque não está mais na rua, né?
Então, essa semana eles fazem operação na Cracolândia quase todos os dias, né? Essa semana, algumas lideranças de dentro do fluxo, é que o fluxo, ele estava concentrado, né? O fluxo sempre foi concentrado num pedaço. O que é o fluxo? O fluxo é a compra e o consumo, ali nas ruas, né? E agora ele está espalhado, porque eles, de tanto bomba e porrada todos os dias, o que aconteceu é que eles dispersaram o fluxo. Então, hoje, por exemplo, era para eu estar lá na Cracolândia, eles estão lá agora fazendo uma ação, e uma parte foi para a Praça Princesa Isabel, que é onde a gente trabalha. Então, o fluxo agora parece que foi todo... Quando a gente fala de fluxo, a gente está falando de comércio, tá? Do comércio, da venda do crack. Ele foi para a praça. Então, e a gente faz ação lá. Eu só posso te dizer quinta que vem. Tá, porque eu acho que há o interesse de que aquilo permaneça. E isso me disseram que foi por ordem do tráfico mesmo, que foi para lá, para esse lugar. Eu acho... Provavelmente o PCC, né? Boa tarde. Baixinho. Boa tarde. André, eu queria saber se é um trabalho só com mulheres que você faz na Cracolândia. E se for, como é essa discussão da comicidade, do riso para a mulher? E se saiu alguma mulher já querendo ser palhaça mesmo, fazer um trabalho? Como é o trabalho? Fiquei curiosa de saber mais. Né? Porque você falou, primeiro elas precisam de um teto, né? Precisam sobreviver. Como é essa discussão? De ir para uma emancipação como indivíduo, né? Como alguém que vai além da sobrevivência, né? Da comida e tal. Eu acho que é acolher, né? A primeira coisa é acolher. No caso aqui, da rua, né? Mas, assim, eu fui para lá no início da pandemia. eu trabalho com ele há 11 anos, né? Então, todos os lugares mais daqueles... Ele começou me levando num manicômio fechado, há 11 anos atrás, e falou, vamos fazer uma visita ali para você dar... Você vai dar aula lá. Aí eu falei, nossa, gente, que é isso? Que loucura, né? É que aqui, eles estão aqui, né? Aí ninguém quer ver isso. Mas você vai no manicômio fechado, é pior. Igual ou pior, em muitos, né? Agora a gente tem poucos que estão ainda em regime fechado, né? Mas aí ele me chamou para ir para lá, para eu fazer realmente um trabalho com as mulheres. As mulheres em situação de rua é um número bem menor do que os homens, né? E porque também é muito difícil uma mulher viver na rua. A violência contra a mulher na rua é extrema. Então, ela tem que estar sempre aliada para ela ter um pouco de proteção. Porque se ela não tiver proteção, ela vai ser violentada todos os dias. É muito complicado, né? Ainda mais se ela tem adicção e aí ela está na ativa, é bem complicada a situação da mulher. Né? Então, e aí eu fui para lá para isso, para fazer a conexão com as mulheres. E aí foi muito legal, porque eu já fui para a rua muitas vezes e tudo mais, mas quando ele me convidou, eu comecei a ter uma conexão muito forte com as mulheres, né? A cis, mulher trans e tudo mais. Então, essa conexão que eu tenho com elas, que esse é o trabalho da palhaçaria, né? O primeiro momento, que é o conectar com o outro, essa conexão já é muito valiosa,
né? Elas se sentem muito acolhidas. E aí elas passam a se aproximar, porque, na verdade, para o Flávio, por exemplo, elas não contam as coisas, porque ele é homem e ele, na lógica da rua, ele pode contar para outro homem e aí ela pode se ferrar depois, né? Porque eles matam mesmo, não tem essa, entende? A relação de violência na rua é uma coisa muito profunda. E com a pandemia, isso foi, assim, levado à última potência. Entende? Então, eu tenho uma conexão muito forte com as mulheres, né? Lá, eu ainda não dou oficina, porque a gente ainda não conseguiu materialmente, né? Financiar que a gente fizesse um grupo um pouco mais com mais autonomia para ir para a oficina. O objetivo é esse, mas a gente não conseguiu ainda. Então eu faço na praça com elas. E aí eu sempre coloco, né? Tem na plateia e a gente faz um negócio com ele que chama Slames. E aí a gente põe os jurados. E as mulheres também se apresentam, os homens, e cada um vai se apresentando, eles vão dando nota. É muito legal, é muito legal. E isso gera renda também, porque a gente pega o nosso dinheiro, na verdade, porque a gente não tem apoio financeiro, e paga os jurados, paga o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, é uma festa, assim, uma festa. E aí as mulheres vão se aproximando e a gente tem uma conexão com o coletivo Tem Sentimento, né, que dá geração de renda para as mulheres também na área de costura. E algumas também ficam com a gente para gerar renda fazendo arte, né? Então a gente tem uma trans que trabalha com a gente, né, e outras mulheres. E eu acho que o mais importante de tudo isso, né, desse processo, é o acolhimento. Eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei na praça, Princesa Isabel, e aí eu fui descendo assim, né? Aí uma moça me olhou, e aí ela se aproximou de mim, assim, me olhou, e aí ela começou a chorar. Chorar. Aí eu dei a mão para ela conseguiu me dar a mão. E aí ela chorou, eu chorei junto com ela, né? Aí, como diz a Mafalda, acabou de chorar, querida. Né? E aí foi muito assim, ela falou assim, eu amo palhaça. Eu nunca tinha visto palhaça. Né? Então... E aí a gente vai fazendo esses combinados, da gente se ver toda semana, entende? Da gente ir para melhorar um pouco o consumo. Precisa de ter um teto, né? Então, a gente conseguiu tirar por um tempo as pessoas da rua, um grande grupo, uns 40 pessoas, mais ou menos. Depois, trabalho, né? Mais alguém? Quer fazer uma pergunta? Não, atualmente não. A gente conseguiu uma verba do Ministério do Trabalho no primeiro ano da pandemia, no final do primeiro ano. E aí a gente fez, né? Conseguimos tirar essas 40 pessoas. E aí vai com o trabalho, geração de renda para as mulheres e para os homens, né? E depois o tratamento, que é a terceira etapa, que na verdade é a pesquisa do Flávio, que é o tratamento com óleo da cannabis. Maria Silvia, vocês que têm mais imagens, você quer mostrar? Eu trouxe algumas imagens da minha dissertação de mestrado, né, que eu fiz
lá no Rio de Janeiro, junto com a Slipa, e essa é a Lilian Moraes, a palhaça Currupita, e elas se apresentam na praça, né? Então foi muito interessante observar a palhaça no espaço público, né? Essa identificação das mulheres, então tudo que se passava ali como era recebida, né? Então, pode passar mais um? Tínhamos também ali na praça a Mafalda e a Jasmine. Mafalda no seu número de força. Com a corrente. Com a corrente, isso. E nesse dia também vi seu contato com o público. Eu lembro que tinha um cara, você lembra desse cara? Que ele atravessava o palco, ia para lá e estava fazendo o maior escarcéu, assim. E aí você foi lá, conversou com ele, e aí ele começou a participar da cena. E isso que é incrível, assim, né? Essa ligação com a plateia que eu fiquei de boca aberta de ver. Sempre acolher, né? Nunca dizer não aquilo, né? Até porque a rua é o espaço dele, né? Uhum. É o espaço de moradia dele, né? Então... E aí, só voltando um pouquinho, e aí esse é o espetáculo A Las Pipetoá, difícil falar, e que a Andrea entrou em substituição do Abel, né? E aí a Lili sempre conta, né? Que ela falou assim, eu queria para substituir, primeiro falava, quem vai substituir, né? E ela sempre estava pensando em homens. Aí ela, por que eu não vou pensar numa mulher, né? Isso é interessante ver isso, que não estava dentro do hall de pessoas. E ela falou, eu quero a melhor palhaça branca, né? Clown branca do Brasil. E aí foi para Mafalda. Pode passar. Falei um pouco, né, das mulheres palhaço, né? Então a história do chamego é muito importante. Eu queria passar aqui mesmo e falar sobre, né? Maria Elisa Alves dos Reis, que é o palhaço chamego. Tem um documentário feito pela neta dela, Mariana Gabriel, acho que a maioria das pessoas conhece. Ali é a Cida Almeida, no seu primeiro espetáculo como palhaço também, né? Zé Bozeles, e depois ela foi criando e vendo que essa máscara para ela precisaria ser, né, feminina. Aí pode passar. Aqui foi uma pesquisa que eu fiz aqui no Centro de Memória do Circo, que tem um acervo maravilhoso que a gente não poderia deixar de falar. E dentro de uma coleção de cartazes, eu achei algumas manchetes, né, de palhaças. Então tem essa Diva Lopes, está escrito clown futurista com suas pilhérias. Alguma coisa antes que eu não consigo ler agora. Pilhérias. Então, e aí procurei Diva Lopes, não encontro assim, né? Queria encontrar também mais histórias, né, dessas que ficaram silenciadas, né? Pode passar? E tem a Aide Fernandes também que eu encontrei, que na verdade era a Aide Bastos, está escrito o seu inseparável parafuso. E aí eu fui encontrando mais coisas, e aí tem essa questão, né, de como encontrar as mulheres, né? A Aide se casou, então ela mudou de nome, foi para Aide Fernandes. Não é mais a mesma do cartaz. Mas ela é filha do palhaço Parafuso e ela foi para o rádio e para a TV. E ela trabalhou no programa do Chico Anísio. Ela é mãe do Azambuja. Ela fazia esse papel. Então ela também foi palhaça, né, no circo. Pode passar. E a gente sabe de casos, né? Tem no livro do Tristan Remy, tem palhaças, né, na Europa. Tem essas figuras que antes do que a gente chama que é um marco, né, para as palhaças, são as escolas de circo que começam a ensinar, né, palhaçaria para as mulheres, né, e o interesse do teatro, de outras artes para o circo. Existiam, né, essas exceções, vamos dizer assim, que confirmam a regra, que eram mulheres que trabalhavam como palhaço. Pode passar. E aí, algumas coisas que eu sempre falo, né, pra gente falar o que seria palhaçaria. É muito difícil a gente falar palhaçaria é isso, como se fosse um dicionário, mas eu gosto muito de trazer esses conceitos, né, dessa menor máscara do mundo que o Jacques Lecoq fala, que ela revela, né, a pessoa por trás, o artista por trás. Então, ele fala que sempre não existe um palhaço fora do artista que faz.
esse caráter arquetípico que a Alice Viveiros de Castro vai mostrar no livro dela, que é o Elogio da Bobagem, que vai mostrar que em várias culturas existem figuras análogas aos palhaços. O Mário Bolognese sempre fala dessa questão que eu acho que junta um pouquinho esses dois que eu falei, que é universal, então você olha e fala, isso é um palhaço, né? Tem alguma coisa que mostra esse caráter universal arquetípico e, ao mesmo tempo, é individual, porque o palhaço é daquele jeito, só daquele jeito, com aquelas coisas, por mais que use o mesmo bordão, você sabe que é outro, né? E essa coisa muito física, corpórea, que é muito concreta no corpo, né? O palhaço nunca está sempre com baixo ventre, né? Tratando dessas ações do baixo ventre, da sexualidade, da fome, de tudo isso. Só para dar uma finalização aí. Pode passar, professor. Esses gestos em fuga, né? Esse potencializador de devires, que eu gosto muito dessa ideia da Kátia Casper, que ela fala que são tudo aquilo que a gente esconde atrás dessas máscaras sociais. E o palhaço, palhaço e a palhaça, claro, vai trazer, né? Trazer à tona aquilo que a gente nem sabe que a gente podia fazer, que a gente faz assim sem perceber. São esses gestos em fuga, né? A questão do grotesco, que eu acho que é muito importante para as mulheres, né? Que as mulheres sempre seguem ainda padrões, né? Padrões de beleza que são impostos, tudo aquilo que a sociedade impõe ao corpo feminino, que é muito forte. Então, sentar de perna fechada, diversas coisas, e uma beleza a ser contemplada, né? A mulher sempre está... Eu lembro muito da professora Lúcia Romano, falando em encontro com mulheres, de falar isso, a gente percebe que as pessoas estão sempre olhando para a gente, se bem no direito de olhar, né? De olhar, de falar do seu corpo, a gente está sempre, né? Em julgamento, né? E o grotesco é algo que para a mulher ele é proibido, vamos dizer assim, socialmente, né? E aí também eu gosto muito de falar sobre as primas de palhaços, eu vou falar, as vedetes, né? Porque existe, mesmo que a gente fale, não existiam palhaços, mas existiam mulheres cômicas, né? A comicidade estava dentro, né? De várias figuras. A gente sempre fala da Dercy, fala das vedetes, dos números de plateia que as vedetes faziam, das coisas picantes que elas faziam. Então isso também são ancestralidades, eu vou usar essa palavra, das mulheres, né? As figuras das sobretes, das caricatas. Falei um pouco das escolas de circo. E aí a Sara vai falar, né, na dissertação dela, que existiam duas profissões que as mulheres não faziam dentro do circo, primordialmente, né? Que é palhaço e fazer a praça, né? Fazer a praça é chegar antes no terreno, na cidade, fazer todos os acordos com as autoridades e tal, e palhaço. E aí, na minha interpretação, né, é muito difícil, dentro do marco do direito, né, civil das mulheres, que não podiam nem ter conta em banco, não podiam assinar sem a permissão do marido ou do pai, então é muito difícil você fazer esses acordos. Agora, a questão de ser palhaço é uma questão só de cena, porque já existia uma mulher trapezista, uma mulher fazer vários, né, como artista. Aí eu fiquei encucada, mas por que palhaço não? Né? O que palhaço tem que ela não podia fazer? Então, eu fiz uma entrevista com a Marlene Querubim, para essa revista do PIC, e ela fala justamente isso, que uma grande dificuldade é que ela foi fazer a praça. Né? E quando ela chegava num determinado momento, mas que horas que vai chegar o secretário do circo? Não, ele já está vindo, mas vai acertando comigo, até mudar essa visão. Nossa, que legal, né? E as mulheres criam esses subterfúgios, né? Já está chegando, já vai assinando aqui que tem, não ligou, né? Porque parece que sempre tem que ter um homem responsável, né? De primeira, ou você tem que provar, né? Tem que provar que tem a capacidade, né, de fazer. Pode passar. Bom, aí, nossa, eu vou falar, aí tem muita coisa, gente. Eu indico, perguntar ao professor se eu posso falar. Não, acho que a gente não posso, tá vendo? Fui interditada. Não. Algumas questões de
de dizeres, né, como que algumas mulheres não são engraçadas, tinha várias teorias, entre aspas, né, de falar dessas dificuldades das mulheres, que elas não podiam, assim como não podiam várias coisas, né, não podiam jogar futebol, foi proibido em lei, todas essas falácias, né, que a gente sempre traz à tona aí para a gente não esquecer que foram tomadas como verdade e que continuam em muitos pensamentos, né. Então pode passar. E aí a ideia de performatividade de gênero, de Judith Butler, é muito importante para a gente entender que essa questão da feminilidade e masculinidade são criadas socialmente, né? Isso tem toda uma naturalização do que é de homem e de mulher, mas que isso é uma criação social. Então, o que eu entendo muito, pode passar para o outro, pode ir passando, essa ideia de paródia de gênero, né? De que as palhaças, assim como várias outras artes, né? Mas ela também fala de drag queens, que mostram como isso não é natural, como isso é construído, são puras construções, né? Então a palhaça coloca em xeque essas construções, né? Então essa é um pouco disso. Pode passar. E aí trouxe algumas, o que ele li e a Lília falaram sobre isso, e falar um pouco sobre comicidade feminista, né? Que busca não reproduzir os estereótipos, dar o protagonismo às mulheres, subverter essas normas impostas, né, que nos oprimem, abarcar uma forma não violenta de humor, oferecer novas possibilidades temáticas e estéticas. E aí fica uma questão: como renovar e preservar a linguagem, que é aquilo que a gente estava falando, essa ideia com a tradição, né? Como a gente lidar com é um desafio, eu acho que não tem resposta. A pergunta que o Walter fez não tem uma resposta, mas a gente está sempre ligado, né, por essa linguagem, mas com uma visão crítica. Aí sou eu e a mussarela que ela falou, um sketch, pode passar. Casada Consigo Mesma, que foi uma criação nossa na Companhia Asfalto de Poesia. A Aliton Laerte, que eu adorei esse dia que ela estava na virada cultural. E pronto. Obrigada. Obrigada, Andréia, por estar aqui. Espera um pouquinho. Estar perto. Temos uma pergunta aqui. Tem uma pergunta? Olá, na verdade é mais um comentário. Ouvindo vocês, a fala da Maria Silvia, ouvindo a fala da Irma, me fez, enfim, já é uma coisa que eu ando percebendo, o quanto a presença das mulheres e outros corpos, que não seja de homem, cis, branco, hétero, traz novos métodos, metodologias, pensamentos do fazer. Então, na palhaçaria, com a entrada de outros corpos de mulheres, dá um outro jeito de fazer, né? Para além da cena em si, que é um outro jeito que inclui, e que, assim como na pesquisa, nas ciências, na política, a gente vem vendo isso acontecer. E aí também uma fala que a Irma falou, que na verdade foi o Jorge, né, que falou, de que como conhecer a Irma mudou o jeito dele de fazer o adestramento, que ele gritava e tal, e agora com a mulher, amor e gentileza. E aí eu acho que é isso, né? A gente, enquanto outros corpos que não são homens, cis, hétero, branco, é necessário ocuparmos para a gente trazer essa transformação que a gente está querendo. Então, ocupar lugares de direção, de decisão de poderes, de mediações, de mesas, é importantíssimo que a gente ocupe nosso lugar que né? Então, é muito massa assim, ouvir vocês e como isso vem se transformando, sabe? Da palhaçaria. É isso, obrigada. Obrigada, Amy. Eu queria salientar um aspecto também, que é o fato da Maria Silvia estar desenvolvendo isso dentro da academia, que também é um outro ambiente muito masculino, muito dominado aí pelas regras desse tradicionalismo, desse paternalismo, né? Essa questão muito arraigada. Então, acho que é importante, porque também nesse período de 2010 até agora, aumentou muito também dentro da academia a pesquisa relacionada à palhaçaria feminina, né? Então, acho que isso é importante. O Mário tem uma grande participação nisso, né? Porque ele sempre acolheu pesquisas nesse sentido. Eu acho que é importante também salientar esse aspecto. Você, então,
rompe com dois paradigmas ao mesmo tempo, eu acho. Eu até queria indicar várias referências. Acabou de sair um livro Palhaças na Universidade, que foi no ano passado. Tem várias dissertações, artigos, tem a revista de palhaçaria feminina, tem diversos festivais. Então, eu acho que tem um movimento muito forte, assim, né, em conjunto das mulheres. Livro sendo lançado aqui no FIC, que é o da Samira Lemos, que é sobre mulheres palhaças, né? E um outro que foi lançado agora, da Michele, chamado Palhaças. Um livro que foi lançado agora, nessa semana agora que passou. Então, assim, eu acho que a gente... É esse espaço mesmo, né? É muito louco que, às vezes, tem gente que pergunta o que a gente ensina na escola de palhaças, né? E qual é a diferença? E toda vez que eu vou para a escola, né, que a gente tem a experiência da escola, e isso acontece no presencial e aconteceu no virtual, por incrível que pareça, assim, uma turma de só mulheres, né? Todo esse processo também, né, de tomar, né, o seu espaço, né, de se colocar, de contar sobre si, né? Fica um ambiente seguro, parece, né? No sentido de que as mulheres aquilo vai aprofundando, minha gente, de um jeito, né? Porque aí a mulher também tem essa característica, né? Então, o que se ensina? Se ensina a mesma coisa. O que a gente ensinaria numa outra escola de homem, mulher e palhaças. Se ensina a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que, neste momento histórico, nós ainda precisamos ter uma escola só para mulheres. Para que esse evento, né, de confiança, de se sentir empoderada ainda aconteça. A gente ainda precisa. No nosso momento histórico, a gente está assim, né? A gente avançou muito, eu concordo com o professor, com certeza, mas a nossa sociedade é uma sociedade ainda muito precária. Muito precária. Né? Exato. E a gente, ela falou do feminista, né? Ser feminista. O meu ex-companheiro, ele me era um xingamento para ele, né? Sua feminista de não sei o quê. Era assim. E aí a gente está falando, né, de agora, uma coisa contemporânea, né? Um homem que hoje, sei lá, tem 47 anos, né? Então, mas que vem de uma sociedade muito, muito, muito atrasada, né? No sentido de reconhecer esses corpos diferentes como poder, né? Poder em todos os sentidos, assim, né? Então, acho que é muito importante. Ainda é necessário. Aí eu falei outro dia, ainda também é necessário encontros só para mulheres. Eu tinha amigos palhaços que, quando a gente lançou o encontro, eu falava assim, por que eu não posso ir? Bravo comigo. Por que eu não posso ir? Não vou dizer o nome da pessoa. Por que eu não posso ir? Por que não? Mas eu queria ir. Vá assistir. Por que você não pode ir lá nos prestigiar? Por que você acha que você tem que participar? Não é muito louco isso? Né? Então, é muito engraçado. A gente ainda precisa desses encontros. Acho que vai precisar ainda por algum bom tempo, assim,
Mas um dia talvez não precise, né? Bom, agradeço a presença de vocês, Ana Silvia, Andréa. Obrigado. E amanhã o que vai ter? Amanhã temos mais duas mesas. Bom, antes disso nós temos uma mesa virtual às 7 horas da noite com a Hermínia Silva, né? E amanhã nós temos mais duas mesas, uma às 14 horas, que é com a Lívia Matos, que vai falar da música no circo, e depois com a Maria Carolina Vasconcelos e a dona Elza Wolff, que vai falar sobre a mulher na sua atividade de mãe, dividindo com as suas atividades circenses. À noite temos mais um encontro virtual com a Eliane Benício, lá da Bahia, que vai falar um pouco das pesquisas sobre as dramaturgas de circo-teatro. E no sábado nós temos o nosso último encontro, que é também online, que é com a Alice Ribeiro de Castro, que vai falar sobre o histórico das políticas públicas do circo.